No vídeo de hoje eu vou tratar sobre renda fixa, mas mais especificamente sobre os CDBs, que é a modalidade de investimento que eu mais gosto dentro da renda fixa. E claro, eu vou explicar as limitações também, porque eles são aplicáveis para uma parte específica da carteira, no limite específico também. Mas basicamente nos CDBs é a forma que eu consigo de assumir um pequeno risco e de forma até estável bater o CDI, que é uma meta de muitos investidores, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Até porque, como se sabe, em diversas janelas temporais o CDI bate o próprio Ibovespa. Então, acaba sendo a meta, o benchmark de muitos investidores a bater o CDI, né, de fato, 100% do CDI. E aqui no CDBs, a gente não pode simplesmente confundir, acreditando que aqui a gente tem uma rentabilidade de 125% do CDI, porque temos que considerar também o imposto de renda. Então, basicamente, nesse prazo, o investimento dará 125% do CDI, com imposto de renda de 22,5%. E basicamente esse imposto de renda é desenhado com a tabela regressiva de imposto de renda, em que quando você investe em um CDB por menos de 6 meses, você pagará a alíquota de 22,5%, de 6 meses a um ano, 20%, de um ano a 2 anos será 17,5%, e a partir de 2 anos, 15%. Então, geralmente, quando eu invisto em CDBs, eu uso as janelas temporais um pouco maiores, que é essa de entre um ano ou um pouco mais de 2 anos, mas também não passo muito disso, porque em muitos casos, a gente querendo uma rentabilidade um pouco melhor em CDBs, a gente escolhe também instituições que não são tão confiáveis. E sim, se essa instituição quebrar, ainda assim teríamos a proteção do FGC, que ela tem certo limite, eu vou explicar para vocês. Mas primeiramente vamos tratar dessas instituições que eu disse não tão confiáveis. Mas o ponto é que nos CDBs a gente acaba assumindo riscos que a gente potencialmente não assumiria se fosse, por exemplo, uma debenture ou um investimento que não é garantido por FGC. Mas de certa forma você tem que sim controlar esse risco, porque você não quer ter o inconveniente de pedir o resgate do FGC, ou um inconveniente muito maior no cenário que é mais remoto, do FGC não conseguir cobrir todos esses depósitos. E daqui a pouco eu vou falar para vocês até quanto o FGC consegue cobrir, de forma em escala nacional, assim, mas deixar isso para depois. Mas quanto a esses emissores dos títulos, vale a pena dar uma mínima olhada nesses emissores, entender a capacidade deles de pagar esse saldo, porque às vezes, cara, logo antes da BRK quebrar, os títulos da BRK estavam sendo expostos aqui na XP, estavam sendo oferecidos pela XP. Então, cara, logo antes de quebrar, me apareceu a notificação do celular, 1, 2, 3 meses antes da instituição quebrar, oferecendo esses títulos. Então, cuidado no geral. Então, uma mínima olhada, ver se tem patrimônio, se está dando lucro. Isso você consegue de forma fácil na internet encontrar essas informações. Então, existem também aqui CDBs de empresas listadas, BMG, que eu sei que tem uma mínima segurança de que não vai quebrar em poucos meses ou em um ano, 2 anos. É um banco que é razoavelmente tem um balanço estável, com patrimônio estável ao longo do tempo, que dá certo nível de lucro, mesmo que baixo. Então aqui também tem Mercado Livre nessa lista, tem várias instituições que são razoáveis, pagando 120% do CDI, ou seja, te dão um prêmio acima do CDI, e que lógico, esse prêmio vai ser muito reduzido a partir do momento em que você pagar imposto de renda, mas ainda assim você consegue investimentos que vão te render acima do CDI, mesmo com imposto de renda. E cara, são pouquíssimos os cenários em que eu encontro LCIs com rendimentos superiores aos CDBs. Então aqui, por exemplo, eu vou botar LCIs vinculados ao CDI, porque a análise fica mais fácil no geral. E aqui eu vou encontrar LCIs rendendo 94%, 90%, 90%. Só que vale ressaltar que elas são isentas, então esse valor é real, você vai receber isso mesmo. Só que ao mesmo tempo eu tenho CDBs lá 120, 125, que mesmo pagando imposto de renda, eu vou estar com rendimento acima dessas LCIs. Então, no geral, as LCIs eu não consigo encontrar elas com rendimento melhor do que os CDBs, até porque o banco que emite uma LCI ou uma LCA, ele tem que usar para um propósito específico esse recurso, e são propósitos que no geral dão um spread bancário menor, uma margem bancária para o banco menor. Porque na LCI o banco é obrigado a investir, direcionar esse recurso para crédito imobiliário, e aqui na LCA para crédito do agronegócio. Então, às vezes são recursos depositados em lugares com margens menores do que CDBs, que são recursos que podem ser alocados em qualquer lugar, são livres. Pode ser crédito à pessoa física, pode ser cartão de crédito, pode ser o que for. Onde tiver o melhor spread, eles vão liberar esse recurso. E esse é o paralelo, mas em alguns momentos existem contextos de que os LCIs e LCAs podem ser melhores, mas são raros, mas quando eu encontro esses momentos é no curtíssimo prazo. Porque a gente sabe que no curtíssimo prazo a gente tem a tabela regressiva de imposto de renda, então as CDBs vão sofrer muito para investimentos no curto prazo, enquanto as LCIs e LCAs vão ser isentas também. Dificilmente você vai encontrar uma LCI e LCA de curto prazo, mas tem também.
Eu encontrava no Banco Inter, às vezes, 98% CDI, por exemplo. Mas mesmo assim você consegue encontrar CDBs. Então são raros os cenários de LCIs e LCAs. Pelo menos é o que eu costumo ver analisando. Mas, voltando lá, que o FGC é a instituição que protege todos esses títulos que eu citei. Mas existe sim uma limitação dentro do FGC. E essa limitação é basicamente que o FGC hoje ele só consegue cobrir 2,26% dos depósitos elegíveis à cobertura. Então, a cada R$100 elegível à cobertura do FGC, o FGC só tem recurso para proteger 2,26%. Mas a ideia é que não se quebre os bancos de forma institucional e generalizada. Que se quebre, porque se quebrar mais do que 2,26% desse limite, a gente já fica sem garantia. Então, simplesmente, se o Itaú quebrasse, provavelmente o FGC já não cobriria nem a quebra somente do Itaú. Então, o FGC, de fato, foi desenhado para proteger bancos no geral menor, para possibilitar que esses bancos pequenos eles tenham capacidade de competir com bancos maiores, porque ninguém investiria em sua consciência em bancos muito pequenos para ganhar parecido com bancos maiores. Mas a partir do momento que eles têm a proteção da FGC, eles são mais capazes de competir e dar uma democratizada no mercado bancário, porque senão realmente se concentraria todo o recurso de depósito em instituições com confiança. Então a FGC tem esse valor social de fazer com que instituições menores tenham a mínima capacidade de competir com bancos maiores. Então a garantia entra com esse propósito de certa forma, porque gera pouquíssimo valor para o Itaú um FGC, sabe? Mas para instituições que são mínimas, de fato, tem um valor bastante grosseiro. Esse título, esse seguro do FGC, ele está congelado desde 2013, por exemplo. Esse 250 mil é 250 mil desde 2013. Isso significa que já perdeu muito valor pela inflação ao longo do tempo. Da mesma forma que a tabela de imposto de renda sobre salários mesmo, imposto de renda de pessoa física, de que às vezes rendimentos até R$ 2.800 não serão tributados e a partir disso serão tributados. Essas tabelas não são indexadas à inflação, então às vezes elas se travam por muito tempo e depende de uma nova canetada para dar um reajuste. E de certa forma isso aqui é benéfico para o FGC, porque agora ele tem que proteger cada vez menos recursos. Cada vez que a inflação aumenta, proporcionalmente é menos recursos que ele protege hoje do que ele protegia no passado. Então, basicamente, os 250 mil perderam valor ao longo do tempo. Isso torna que ao longo do tempo seja mais fácil para o FGC continuar segurando 250 mil, protegendo 250 mil. Para mim, que eu não tenho 250 mil para investir, ou 1 milhão, eu até prefiro que vá reduzindo, né? Porque é mais garantido que o FGC tenha recurso para proteger o meu do que se ele aumentasse muito esse ticket aqui de proteção. Sabendo que o recurso dele em depósito lá, que são 116 bi mais ou menos, o FGC tem em patrimônio dentro dele para poder garantir 100 e poucos bi. Isso não aumentaria minimamente se ele aumentasse esse total de proteção. Então, para mim é bom que continue menor, já que eu não tenho esse dinheiro todo para investir, porque tem mais chance dele proteger o meu, porque ele vai estar deixando de proteger alguém que tem muito mais dinheiro. Então, nessa prática, de forma egoística, para mim funciona melhor. E como que eu decido se eu vou investir num CDB ou LCI ou Tesouro Direto, IPCA ou pré-fixado ou Selic? Isso realmente é uma análise que eu não vou me aprofundar, é realmente muito relativo. Mas de forma geral, aqui a gente tem um tesouro pré-fixado, que rende aproximadamente 10,5%. Tem algumas opções, dependendo do prazo de vencimento. Ou o tesouro IPCA, que vai render a taxa do IPCA mais um pré-fixado de 5,5%, 5,7%. Basicamente, para a gente entender a diferença de qual valeria a pena, a gente teria que pegar a taxa do pré-fixado deste daqui e diminuir pela taxa pré-fixada deste daqui. Então a gente vê que tem uma diferença de aproximadamente 5% dentre as duas opções. Isso quer dizer que o mercado está precificando uma inflação de 5% ao longo desse tempo, para que se justifique essa diferença. Então, basicamente, se a inflação for de 5%, não vai ter feito diferença nenhuma você ter investido em pré-fixado ou em PCA, porque ele vai dar 5% mais 5,5% e vai bater exatamente o que está dando aqui. Só que, se a inflação for abaixo de 5%, vai ter feito mais sentido investir em pré-fixado. A pessoa que investiu em pré-fixado vai sair ganhando. Mas, ao mesmo tempo, se a inflação for acima de 5%, a pessoa que investiu em pré-fixado vai sair perdendo. E eu não vou dizer que se a inflação for acima de 5%, a pessoa que investiu em PCA vai sair ganhando. Porque a partir do momento que a inflação vai subindo, a base que é reduzida pelos impostos, elas vão aumentando, porque o imposto também incide sobre a inflação. Tanto é que em um cenário extremo, um cenário de hiperinflação, caso o IPCA suba muito
E já que esse prêmio pré-fixado é fixo, basicamente, digamos que tenha, sei lá, inflação de 1 milhão por cento com 5% de pré-fixado. Basicamente, o imposto vai comer 15%, caso o título fique na sua mão por mais de 2 anos, sobre todo esse montante que rendeu. Então, esse 1 milhão por cento de inflação mais os 5% que rendeu o seu. Então, vai comer muito mais do que o rendimento real. Então, se a inflação for muito grande, você vai ter um prejuízo real, com certeza, aqui no Tesouro IPCA. Então, não é um cenário base, é só para deixar didático, de que, cara, se você comprou IPCA, não torça para a inflação subir, porque seu rendimento real na prática ele vai reduzir. Em teoria, é melhor que a inflação seja zero, mesmo que você tenha comprado um IPCA. Ok, que você deixou de ganhar no pré-fixado, mas para você, mesmo de forma egoísta, vai ser melhor ter investido no IPCA. E o Tesouro Selic ele é mais seguro de todos, no sentido de marcação a mercado, porque nele incide uma taxa pré-fixada muito pequena aqui, então é ela que vai ditar a marcação a mercado, enquanto a Selic vai sendo determinada por condições macroeconômicas. Então, em teoria, a tendência é que, caso a inflação suba, a Selic vai subir também para conter essa inflação. Lógico que a gente tem momentos atípicos, como foi em 2021, 2020, com Selic a 2%, e a inflação estava acima desse montante, então teve um juro real negativo por algum tempo, a Selic perdeu da inflação nesse contexto. E voltando para esse contexto, ele é um contexto muito interessante, porque naquele momento que a Selic estava 2%, você encontrava títulos CDBs rendendo 150%, 160% do CDI. Inclusive eu peguei alguns do Banco Master na época. E isso é interessante porque, cara, então são momentos de operação em renda fixa. Então não entenda a renda fixa como essa coisa minimamente estável e segura e confortável. Porque no momento que a renda fixa a Selic estava em 2%, eu comprei CDBs de 150% do CDI. Isso significava que na época eu estava ganhando 3% ao ano. Isso é insignificante. Mas passou a ser significante no momento que a Selic subiu para 10%, subiu para 12%. Que eu passei a ganhar 15%, 18%, porque é 150% dessa Selic, do CDI. Então, era uma operação que tinha um risco, de certa forma, porque 3% era menos que a inflação, mas a partir do momento em que o CDI foi subindo muito, eu passei a ganhar muito proporcionalmente. Então, eu assumi um risco nessa operação em renda fixa. Então, vale lembrar que a renda fixa é um mercado muito maior do que o mercado de renda variável, mas é isso. A renda fixa pode ser tão operada quanto o mercado de renda variável, né? Fixo aqui tem só percentual que você vai ganhar, mas o meio do caminho disso, as marcações a mercado são completamente variáveis. Então tem muito que ser feito aqui no mercado de renda fixa, que é bastante interessante também. E por fim, vou mostrar para vocês aqui o relatório da FGC, que basicamente a maior parte de investimentos protegidos, que são duas categorias, né? Valor coberto e valor elegível. Valor elegível são os que são elegíveis, valor coberto que são de fato são cobertos, porque basicamente tem como você investir mais do que o montante de cobertura. Se você investir 500 mil numa instituição financeira, você vai estar dentro do valor elegível, mas não vai estar coberto, né? Porque o limite vai ser 250. Então, muitos investimentos são feitos, mas não são cobertos. Pessoas mais ricas simplesmente têm muito mais dinheiro do que 250 mil, então elas têm que assumir certo nível de risco em muitos casos. E a gente vê que a maior parte do que é protegido pela FGC são depósitos a prazo, depois vem depósitos a prazo são CDBs, principalmente, depois depósito de poupança, aí poderia ser uma caixa econômica, poupança da caixa econômica ou qualquer outra poupança, depois LCIs e LCAs, mas muito mais tímidos, então a gente vê que a tendência é que de fato se invista em depósitos a prazo, isso já me dá um indício de que LCIs e LCAs tendem a ser menos relevantes do que os depósitos a prazo, o mercado já está me dizendo isso. E por fim, uma curiosidade que eu tinha visto aqui, queria demonstrar, é que eu vi um título aqui da Caixa Econômica Federal, na XP, e a gente vê que a aplicação mínima dele é de 1 milhão, 5 milhões e aqui de 250 mil, por exemplo. Então, todos eles já estão fora da proteção da FGC. Eu digo todos, porque para mim até mesmo esse de 250 mil já está fora. Porque basicamente amanhã já vai ter rendido alguma coisa e esse rendido alguma coisa já vai estar fora da proteção. Porque a proteção é 250 mil. Tudo que já tiver rendido ou estiver rendendo acima desse 250 mil já não mais será protegido. Tudo bem, aqui a Caixa Econômica Federal provavelmente não vai quebrar, vai estar protegido pelo governo em si, né? Mas só para deixar de paralelo, que aqui não tem mais proteção a partir do que for rendendo acima de 250 mil. Então fica de dica também que se você for investir, você vai investir talvez 200 mil, esperando que renda até perto de 250 na instituição, porque você sabe que tudo que já render acima de 250 não será mais protegido. Então, prestar atenção nessas coisas também.
E cara, por hoje eu vou nessa. Qualquer dúvida pode mandar aí pra mim. Acho que já dei um panorama geral, disse o que queria ser dito. E precisando de alguma coisa, qualquer dúvida, só mandar nos comentários. E agradeço pela atenção. Fui.